Espírito Mancheira. Boa tarde também a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. Vou dar aqui alguns avisos. Vocês que estão com os celulares, por gentileza, colocar no modo silencioso. Nós também temos venda de lanche e de livros lá do lado de fora. Aceitamos também doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades. E também, se você quiser se tornar sócio contribuinte da nossa casa, qualquer informação, procurar na recepção. Aceitamos também doações de ração para pets e alimentos. As pessoas que estão em tratamento, lembrar sempre de passar ali na recepção para marcar o xizinho no seu passe. E quem se interessar pelos estudos em nossa casa, nós temos os estudos online e também temos o que é o Espiritismo, que já está quase na fase final, mas quem quiser ainda compreender alguma coisa sobre o Espiritismo, pode estar buscando informação na recepção. E nós também temos todos os sábados atendimento fraterno a partir das 16h30 para agendar na recepção. A gente tem o encontro da juventude aos domingos, quinzenalmente, às 9h30. Também estamos com as matrículas abertas. E hoje a palestra pública, ela é com a nossa irmã Graciele, com o tema Pedi e Obtereis. Eu vou fazer aqui uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorinho, de número 170. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim, não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. Hoje vai ter um festival de comidas típicas aqui no Centro Espírita em Mancheira, e a gente também está com a venda de ingressos agora depois da palestra. Se alguém se interessar em querer participar com a gente dessa comemoraçãozinha, procurar comprar o ingresso lá na recepção. Então, após essa leitura dessa mensagem, vamos, que assim desejar, fechar nossos olhos, rogar a Jesus Cristo, a Mãe Maria de Nazaré, que eles possam estar sempre do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, iluminando todos os nossos passos, para que possamos seguir adiante essa nossa caminhada, sempre em clima de paz, de perseverança e de esperança de dias melhores. Que os bons espíritos possam intuir e instruir a mente de nossa irmã Graciele, para que ela possa, através de suas palavras, nessa palestra de hoje, falar algo sobre cada um de nós, para que possamos levar adiante esse aprendizado dessa palestra de hoje. Mestre Jesus, nos ilumine, nos proteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aos prazeres. Aqui também nos acompanham através do Instagram. Hoje nós vamos tratar de um tema que nós
fazemos todos os dias: pedir. Pedir, 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 pedir. A gente pede da hora que abrimos os nossos olhos até a hora que nós nos deitamos para dormir. E para começar essa palestra de hoje, eu vou utilizar o livro Pão Nosso, em que ele tem uma passagem do Evangelho de São João, que é a partir dessa mensagem que a gente vai se aprofundar mais neste tema de hoje. E João fala assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que interessante. Aqui fala que tudo que a gente pedir, a gente vai conseguir. É a primeira mensagem que a gente capta dessa frase, né? A gente só guarda o pedir e obtereis. Mas vou ler novamente para a gente poder se atentar à parte mais importante dessa mensagem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Todos os dias, quando nós pedimos muitas das vezes a Deus que nos livre das provações e das aflições que nós vivenciamos. E será que, se a gente pedir que Deus nos livre dessas provações, dessas aflições, Ele não estaria indo contra Ele mesmo? Mas por quê? Se nós estamos hoje, nessa encarnação, no planeta de provas e expiações, vivenciando as nossas provas, que são permitidas por Deus, e que essas provas são instrumentos para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria como espírito, se Deus nos retirasse a oportunidade de vivenciar essas provas e nos fizesse os nossos gostos, que mérito nós teríamos nisso? E Deus, que é perfeito, que permite que nós passemos por essa escola, que são as provas, nos retirasse da escola, Ele não estaria indo contra Ele mesmo? Então, assim, quando a gente faz os nossos pedidos, muitas das vezes, como diz em Tiago, no Evangelho de Tiago, não recebeis porque pedis mal. E o que é esse pedir mal? É exatamente o que tem no começo dessa frase que eu li para vocês. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. O que é que significa permanecer em Cristo? E as palavras do Cristo permanecer em nós? Significa vivenciar todos os dias aquilo que o Cristo veio para nos ensinar. Muitas das vezes os nossos pedidos são questões materiais, são questões financeiras, são questões familiares. Qual realmente é o mérito dos nossos pedidos? Quando eu estava fazendo estudo para trazer esse tema para vocês, o que eu entendi em uma passagem do livro Seitas de Luz, que ele fala o seguinte: entre a rogativa e a concessão há de se ter o proveito. Mas qual será esse proveito? O que eu estou pedindo, se Deus me conceder, qual será o proveito que eu obterei disso? Se eu estou passando por um momento de dificuldade financeira, por exemplo, a minha rogativa a Deus é que Deus chegue e resolva aquela situação que hoje me aflige. Qual proveito eu teria com isso? Qual mérito eu teria com isso? Então, será que essa rogativa Deus vai atender? Porque se eu estou numa prova, eu preciso estudar para passar por ela. Eu preciso me esforçar para passar por ela. E é para isso que nós estamos aqui. Então, sempre quando a gente for fazer uma rogativa, fazer uma prece, um pedido a Deus, a gente tem que primeiro pensar qual o mérito do meu pedido. Porque é importante, é de extrema importância.
Porque o mérito, ele fala sobre o que nós carregamos dentro de nós, aquilo que nós temos como prioridade em nossas vidas. Então, muitas das vezes, quando nós rogamos ao alto, rogamos aos céus, aquela resolução daquele problema que nós estamos passando, e muitas das vezes nós nos sentimos injustiçados, porque sim, nós nos sentimos injustiçados porque a gente faz um pedido a Deus e Deus não atende. A gente ainda se acha muitas das vezes no direito de se sentir ofendido e de cobrar a resolução e o retorno daquela rogativa que nós estamos fazendo. Então você imagina você pegar, fazer um pedido que, se Deus não desse o proveito daquele pedido, concedesse aquele pedido, muitas das vezes não seria benéfico e a gente ainda fica chateado com Deus. Porque eu faço as minhas preces, faço as minhas rogativas, tiro aquele momento do meu dia, me recolho em prece, faço os meus pedidos e Deus não me atende. Então, sempre que nós formos fazer as nossas preces, nós temos que, antes de fazer, saber o nosso mérito. E qual é o mérito que a gente fala aqui hoje? O que há em nosso coração? Porque quando ele fala que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, se como está a minha vida hoje espelha os ensinamentos do Cristo? Ou pelo menos eu tento todos os dias que minha vida se espelhe nos ensinamentos do Cristo? Porque nós estamos aqui tentando, acertando, errando, tentando novamente todos os dias, porque nós ainda somos muito imperfeitos, muito falhos. E é justamente nesse tentar, nessa autenticação sincera dos nossos corações, é que está o nosso mérito. Muitas das vezes, em um momento de aflição, por exemplo, como da doença, em que a gente vê só a parte ruim da doença, né? Algum familiar nosso, por exemplo, está passando por um processo de adoecimento que já vem se arrastando por um tempo, e a gente roga a Deus que Deus conceda a cura, conceda a saúde àquela pessoa que nos é cara, que nós gostamos. Mas será que a cura daquela pessoa, aquele processo de libertação do adoecimento, vai ser benéfico para ela? Vai ser de proveito? Porque nós ainda temos uma visão muito limitada, a gente só enxerga a nossa vida atual. E a gente se esquece que nós não somos espíritos novatos aqui na Terra. Nós somos espíritos muito antigos ainda. Nós somos espíritos que já vivenciamos inúmeras encarnações e que trazemos arrastamentos de outras encarnações, trazemos débitos de outras reencarnações e muitas das vezes o processo de adoecimento é uma oportunidade que Deus nos concede de resgatar aqueles débitos do passado. Então, se eu tenho que passar por uma prova, eu não vou fazer nenhuma rogativa a Deus, porque se eu tenho que passar, eu vou passar por ela e pronto, né? É isso que eu vou mostrar para vocês na questão 663 do Livro dos Espíritos, que ela resolve muito dos nossos questionamentos, que a gente se questiona bastante. Questiona a Deus, principalmente. Olha como a gente é errado, né? A gente que ainda é imperfeito, cheio de coisa errada que a gente faz todos os dias na nossa vida, a gente ainda se acha no direito de questionar Deus que é perfeito. Na questão 663, nos Livros dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, a lei de adoração, pergunta-se aos Espíritos: as preces que fizermos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os espíritos bons que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos apareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, e que já é um grande resultado.
Então, essa é a verdadeira utilidade da prece. Porque nós ainda entendemos a prece como um pedido que tem por obrigação ser atendido. E a prece é um instrumento, assim como Paulo falava, que como os soldados têm as suas armas, o cristão tem a arma como a prece. E a prece ela serve para tudo. Por que ela serve para tudo? Porque é na prece que nós elevamos os nossos pensamentos ao alto, é através da prece porque lembremos que a força do universo vem através do pensamento. Nós estamos imersos no pensamento de Deus. Então, a força criadora, a força geradora vem daqui. Tudo que a gente faz, a gente primeiro não pensa. Eu vou tirar a proteína, aquela carne, para descongelar hoje porque eu quero almoçar amanhã, então eu penso. Então, tudo na nossa vida é pensado. Às vezes inconscientemente, sim, mas ela já foi pensada em algum momento. E assim é a prece. A prece é a força do nosso pensamento. Quando nós nos conectamos com o alto, quando nós nos permitimos nos conectar com os bons espíritos que nos acompanham. Então, quando ele fala que a prece nunca é inútil, porque ela realmente nunca é inútil. A utilidade da prece é elevar as nossas vibrações, é permitir que a gente nos conecte com os bons espíritos, com tudo aquilo que vem ao nosso auxílio, que por vezes cegos ainda, de tanta falta de conhecimento, cegos pelos nossos arrastamentos, nós ainda não nos permitimos olhar. Por quantas vezes nós passamos por algum momento de aflição e a gente roga a Deus a solução de um problema e não vem aquela solução clara, mas vem aquele pensamento de como resolver aquele problema, a gente resolve a situação, né? Aí a gente faz qual o pensamento da gente? Ainda bem que eu pensei na solução do problema. Mas será que foi eu que pensei na solução do problema? Ou foi através da prece, através da solicitação do auxílio do alto, dos bons espíritos que me acompanham, que eles puderam se afinizar comigo e me enviar uma forma de me auxiliar com a solução daquele problema? Porque existem as sugestões do pensamento. Às vezes a gente só se lembra daqueles irmãozinhos ainda que estão em baixa vibração que nos influenciam a maus pensamentos. A gente só se lembra deles. Quando vem um bom pensamento na nossa mente, a gente só acha que é nosso. Né? Nunca é daqueles bons espíritos que nos acompanham. E são nesses momentos que nós somos por vezes ingratos ao auxílio que vem do alto, que nós não conseguimos enxergar nas pequenas coisas, principalmente no nosso dia a dia, o socorro e o auxílio solicitado nas nossas preces. Percebam, a gente não consegue nem enxergar, muitas das vezes, as respostas das nossas preces. Por quantas situações nós já passamos e hoje nós vivemos e vivenciamos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, aquela solução daquele problema que há muito tempo atrás a gente pedia e hoje é algo tão comum e a gente não consegue enxergar, que era a resposta daquele pedido que fazíamos há um tempo atrás. Não tem aqueles postzinhos de Instagram que diz assim: hoje eu vivo as respostas das minhas orações sem perceber. E é real. Nós vivenciamos isso todos os dias de nossa vida. Aí a gente volta. Se eu tenho que vivenciar as minhas provas, para que eu vou rezar? Né? Se eu tenho que passar por elas. A gente tem que fazer as nossas preces porque nós ainda somos muito falhos. Porque fazendo a nossa prece, nós reconhecemos, nós temos a humildade de reconhecer que nós precisamos sim de auxílio. Mas o auxílio que nós precisamos não é uma resposta pronta, não é uma solução pronta para os nossos problemas, porque senão que mérito nós teríamos de passar pelas nossas provas? Porque se Deus viesse, me pegasse pela mão e me dissesse exatamente o que fazer, como eu poderia, por exemplo, utilizar o bem mais precioso que Deus me deu, que é o livre-arbítrio? Se Deus pudesse
resolver todos os problemas, ou se as minhas rogativas e as minhas preces não pudessem ser atendidas, porque eu tenho que passar por todas as situações, porque Deus então me daria um livre-arbítrio. Não seria contraditório? Quando a gente fala no livre-arbítrio, engloba tanta coisa que por vezes a gente se esquece. A gente só se lembra que tem um livre-arbítrio de escolher o que a gente vai comer, o que vai vestir, onde a gente vai. Mas é tudo na nossa vida, inclusive o que nós pensamos. É através do livre-arbítrio que nós poderemos resgatar os nossos débitos, resgatar tudo aquilo que a gente já fez que desvia do verdadeiro caminho que nós possamos seguir, que nós devemos seguir. Qual método nós teríamos, por exemplo, de um problema familiar, Deus chegar e colocar naquela pessoa que a gente acha que é o problema, porque o problema não é a gente. O problema na nossa vida é uma pessoa X que faz isso e a gente quer que Deus mude ela. Mas em que mérito estaria em mim, em suportar aquela situação, em ter a paciência, em ter a resignação? Sempre quando nós levarmos nossos pensamentos ao alto, nós sempre temos que analisar o mérito dos nossos pedidos, principalmente das nossas atitudes. É contraditório, né? Você pedir uma coisa a Deus, mas antes de pedir a Deus, saber como é que está a minha situação aqui embaixo. E foi muito a minha reflexão durante o estudo para trazer esse tema para vocês. Porque pelo menos eu sempre fui ensinada que durante as minhas orações era o momento de eu pedir. Mas será que a gente sabe pedir? Vou dar um exemplo para vocês do que é que a gente faz na prática com Deus. A gente chega num restaurante, tem um cardápio, chega um garçom, pergunta o que a gente quer. A gente diz assim, pode trazer o que você mandar. Aí o prato chega na mesa e a gente não gosta. A um grosso modo, é exatamente isso que nós fazemos. Nós precisamos aprender a pedir. Como é que eu vou pedir? Eu estou passando por uma situação que me aflige muito, em que chegou ao ponto que eu não sei mais o que fazer. Eu não posso chegar para Deus e pedir para que Ele resolva, porque é o meu mérito, é o meu esforço que vai resolver aquela situação. Mas eu vou dar um bisu aqui para vocês, uma cola. Tem uma prece que a gente faz que ela é online. Você mandou, chegou no zap lá de Deus. Sabe qual é essa prece? Sabe por que eu falo assim? Porque muitas das vezes a gente lê, são palavras muito bonitas, palavras difíceis que não são comuns ao nosso vocabulário diário, a gente acaba não conseguindo compreender aquela informação. Mas para a gente poder sair daqui hoje sabendo rezar, sabendo fazer uma prece, quando a gente se vê em um momento de aflição, a gente vai rezar a Deus e pedir paciência, pedir resignação, pedir o auxílio do alto para que a gente possa passar e suportar as nossas provas. Pedir o auxílio de Deus e dos bons espíritos que nos acompanham, que permaneçam ao nosso lado, que não nos deixem fraquejar. Essa prece, ela é tira e queda. É online, mandou, Deus recebeu, já mandou a mensagem de volta. Porque é através da resignação, através da paciência, é que nós iremos passar por todas as provas que nós pedimos, lembremos bem, todas as provas que nós pedimos para passar. Nenhuma prova vem de graça e nem à toa no nosso caminho, não. Porque até disso nós somos ingratos a Deus e esquecemos disso. Que cada prova, cada situação, aquele familiar complicado, aquele chefe no trabalho difícil, né? Aquele filho que dá trabalho, nós pedimos a Deus. Nós pedimos porque a gente diz para Ele, dessa vez você pode colocar até uma prova mais difícil que eu vou passar. E quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente quer é entregar o problema para Deus, resolver e devolver para a gente resolvido. Mas é exatamente isso que nós fazemos.
E é à luz dessa consciência que nós vamos trazer para a nossa vida. Que quem tem que resolver os nossos BOs, os nossos problemas, não é Deus, somos nós. Mas que nós temos ao nosso lado o Pai, que é extremamente amoroso. O Pai, que é extremamente justo. O Pai, que ouve todos os nossos pedidos e que está pronto para nos estender a mão, para quando nós aprendermos a pedir. Aí vamos lá. Hoje a gente já sai daqui sabendo que a gente tem que pedir, antes da solução do problema, que Deus nos ajude a passar pelo problema, né? Primeiro ponto, todo mundo já aprendeu isso. Agora vamos analisar por outra ótica. Eu tenho uma criança sob minha responsabilidade que Deus me entregou e que inclusive eu pedi. E todo dia, quem tem filho sabe, eu não sei, mas eu convivo, quem tem filho sabe que da boca de uma criança saem no mínimo uns 10 pedidos a cada minuto. Você, como pai e mãe responsável, você pode atender todos os pedidos do seu filho? Não. Sabe por quê? Porque você sabe o que é melhor para o seu filho e para a sua filha. E esse é o mesmo papel que Deus tem em nossas vidas. Deus é só vir ali atrás, só. Às vezes a gente precisa voltar a esse papel, a esse momento das nossas vidas, porque a gente vive uma vida tão atribulada, uma vida tão corrida. Se a gente for aqui ouvir o problema de cada um que está aqui só presente, eu não tiro nem pelo quem está nos acompanhando de forma online. A gente está tão imerso nos nossos problemas, nas nossas queixas, nas nossas lamúrias, que a gente se esquece de quem é Deus em nossas vidas. Se esquece. Eu tiro por mim mesma essa semana. Uma certa situação no meu trabalho e já começou a subir aquele calor na minha cabeça. Se botasse uma chaleira, borbulhava. E, meu Deus, como é que acontece isso? Como é que eu vou resolver? Aí eu peguei, dirigi, aí eu pedi. Me lembrei do que é que eu tenho que pedir. Meu Deus, me dê discernimento e paciência para resolver isso. Eu resolvi na mesma hora? Não. Porque se fosse, eu também tinha tirado ela da Mega Sena. Mas Deus me deu, atendeu a minha prece. Acalmou os meus pensamentos, aquele sentimento de aflição que eu estava no meu coração foi acalmado. E eu roguei a Deus, meu Deus, me dê discernimento, me dê paciência, me dê clareza. A partir do momento que eu consegui enxergar aquele problema que eu estava tendo no meu trabalho com clareza, eu conseguia pensar melhor. Resolvi poucos dias depois, graças a Deus, porque eu pedi também para Ele me ajudar a resolver. Não. Vocês têm que aprender, ó. Peça para Deus lhe ajudar a resolver o problema. Não peça para Ele resolver o problema. Encurte o caminho. E aí que vai entrar o nosso método, o nosso esforço. Muitas das vezes a gente está tão imerso nas nossas lamentações que parece que a nossa rogativa, as nossas preces é o muro das lamentações. Às vezes a gente se esquece, quando a gente resolve um problema, de agradecer a Deus, porque a gente é ingrato. Eu ainda digo isso muitas das vezes. Quando eu digo assim, eu consegui resolver o problema, aí vem a espiritualidade amiga que me acompanha e diz aquele pensamento. Ainda bem que Deus te ajudou. Aí eu agradeço. Obrigada, meu Deus, por me ajudar a resolver o problema. Porque nós somos falhos. É um exercício diário. É um exercício diário, meu povo. Basta, por exemplo, passa um mês sem vir assistir uma palestra. Se você vai querer vir assistir uma palestra. Passa uma semana sem fazer o evangelho na sua casa. O bichinho cria até poeira ali em cima, no hall da sala. É um exercício diário. Viver em Cristo e permitir que Cristo viva em nós é um exercício diário. É um exercício que requer compromisso. Porque é através do compromisso que nós vamos nos permanecer firmes nele.
É através do compromisso que na hora que nós desviarmos do caminho, na hora que a gente possa deslizar dos nossos arrastamentos, nas nossas má condutas, a gente vai saber qual é o caminho que nós temos que retornar e seguir em frente. É permitir que Deus possa se fazer presente em nossas vidas todos os dias. Porque a gente é assim, nós somos contraditórios, a gente quer que Deus resolva os nossos B.O.s, mas a gente não abre a porta do nosso coração para Deus estar nas nossas vidas. É o seguinte, manda chuva, eu tô querendo que você resolva um problema, mas depois que tu resolver, tu fica aí que eu fico aqui. É justo, é coerente, mas a gente quer a coerência de Deus, justiça divina, onde nós não temos o mérito para receber isso. E é muito interessante porque quantas situações na nossa vida, eu só tenho 29 anos de idade, alguns aqui menos, alguns mais. Mas se a gente retornar às nossas casas hoje, um momento antes de dormir, a gente fosse lembrar daqueles momentos na nossa vida que nós passamos de maior aflição, e quando a gente se perceber como foi resolvido aquele momento, porque é resolvido, sim. Pode não ser a resolução que nós queríamos, mas é resolvido. E a gente vai entender como Deus age nas nossas vidas. No Evangelho que nós estamos tratando hoje, que é o capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma passagem que fala de um rapaz que estava no deserto e rogou a Deus, que ele estava morrendo de sede e que precisava de auxílio. E que nesse momento Deus não mandou chuva para ele, mas permitiu que os bons espíritos que o acompanhavam pudessem induzir o pensamento de qual caminho seguir, de qual vereda, de qual turno do deserto subir. Ele se levantou, foi seguindo aqueles pensamentos que ele achava que era dele e conseguiu encontrar um oásis, conseguiu encontrar água para matar a sua sede. Nós somos esse homem perdido no deserto das nossas vidas. Por quantas situações, por menores que sejam, a gente não se lembra de Deus. A gente não permite ouvir Deus. Nós estamos tão cegos com essa catarata. Nós temos uma catarata espiritual nos nossos olhos. Graças a Deus é espiritual. Que nos impede de ver o agir de Deus em nossas vidas. E para isso, para a gente poder entender, a gente tem que ter uma coisa chamada humildade. Nós temos um coração humilde, nós temos um coração pacífico, nós temos um coração brando, nós temos um coração resignado para passar por todas as provas, sem fazer dos ouvidos de Deus o muro das lamentações. Eu, por muito tempo, eu fiz dos ouvidos de Deus esse muro das lamentações. E através do estudo, graças a Deus, Deus me colocou na doutrina. Porque quando eu comecei a ler o Evangelho, eu não era ainda espírita praticante, eu só tinha uma curiosidade da doutrina. Apareceu um Evangelho, segundo o Espiritismo na minha casa, eu comecei a ler, comecei a ter curiosidade. Não sou daqui, sou cearense, me mudei para cá, só tem 4 anos. E comecei a frequentar, e comecei a estudar, e comecei a escutar. E por vezes, ainda hoje, com tudo isso, sou trabalhadora, sou palestrante, eu faço tudo aqui. Só não faço nem trocar as telhas do teto, porque isso é com o Estácio, ainda não faço. Mas ainda hoje, para vocês verem o que é o estado de consciência, tem dia que eu não quero abrir o Evangelho. Sabe por quê? Porque a minha consciência está tudo que eu faço.
E é tiro e queda quando eu estou desse jeito, que eu abro o Evangelho, é um tapa na minha cara. Mas o que é esse tapa na minha cara? Porque às vezes a gente só acha que Deus vai apontar os nossos defeitos, não. Quem aponta os nossos defeitos é a nossa própria consciência. E quando nós temos consciência disso, consciência principalmente que o único responsável por tudo que passa em nossas vidas somos nós mesmos, que a gente não pode nem terceirizar a culpa. Porque às vezes acontece uma coisa na vida da gente, a primeira coisa que a gente faz, não, mas eu fiz isso aqui porque fulano disse isso. Não, mas eu não fiz isso aqui porque fulano que era para ter feito. A gente nunca assume a culpa, nunca assume a responsabilidade, a gente só terceiriza. E através do estudo, é através do próprio Evangelho que o Cristo viveu. Porque ele, para mim, foi o melhor pedagogo que existiu. Não tem aquele ditado que é o exemplo que ensina, é o exemplo que arrasta. Você pode chegar para uma pessoa de baixa instrução, que é analfabeto, que não tem a leitura, mas pergunte da vida do Cristo. É aquele filme assim, altamente didático que a gente assiste, que não tem como você chegar e dizer assim, mas eu não sabia, sabe? A vida do Cristo, ela veio com um manualzinho para a gente poder se lembrar todos os dias do que a gente tem que fazer. Que a gente tem que suportar todas as coisas com resignação. Ah, mas eu estou sofrendo injustiça. Meu amor, não existe nenhum injustiçado. Você pode ser a flor de maracujá nessa encarnação, mas você sabe o que você foi na encarnação passada? Graças a Deus que eu não me lembro, porque tem coisa que eu me lembro dessa vida. Eu queria me esquecer a magnitude ruim que eu já fiz nas encarnações passadas. Estou aqui, dia após dia, construindo, botando de tijolinho por tijolinho. Tem hora que eu derrubo, que eu já coloquei, aí eu vou e coloco de novo. Mas é isso, é a tentativa, o erro, o aprendizado. Nada na nossa vida passa em vão, nada. Nem a folha que cai dos nossos pés, nem uma manga que cai e quebra o para-brisa do meu carro foi em vão. Porque já aconteceu. Estava precisando trocar. Não é. Nada no povo, nada em nossas vidas. E é justamente por que eu gosto de falar, quando eu venho falar para vocês dessa forma tão didática. Porque é assim que a gente aprende como a gente tem que viver. Percebam que às vezes a gente se lembra de praticar a caridade no evento, né? Tem uma família extremamente necessitada, você recolhe alguns alimentos, algumas roupas, um bem material que você vai deixar na casa daquela pessoa. A gente só se priva de pensar de como nós devemos agir, pensar conscientemente de como nós devemos agir pouquíssimas vezes no nosso dia a dia, pouquíssimas vezes na nossa vida. Sendo que o que conta é tudo que a gente faz de pequeno. Porque é de pequeno que a gente se torna grande. Eu estou igual aquela tia do jardim de infância, mas é através da construção do nosso ser, todos os dias, do nosso esforço diário, que mora o nosso mérito. No Evangelho mesmo fala sobre a questão da prece, e tem uma mesma passagem aqui do livro Pão Nosso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Sabia o Mestre que a vontade humana ainda é muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção no amparo celestial. Muitos pedem determinados favores, recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Quem de nós aqui reza o Pai Nosso, uma Ave Maria e apaga como se não fosse acordar amanhã? Todos os dias. Aí a gente imagina que fez uma prece, né? Não, mas eu rezo todo dia antes de dormir. A minha boca profere palavras, mas meu pensamento já está dormindo, já está no plano espiritual.
Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios de Deus a seu respeito. Quem se lembra aqui da oração do Pai Nosso? Todos, né? Então, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente pede que a vontade de Deus seja feita. Percebam como a gente faz a prece de forma tão automática, tão robotizada, que a gente não presta atenção nas palavras que nós proferimos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui ele fala que primeiro nosso espírito precisa aprender a se submeter aos desígnios divinos. Então, quando a gente elevar os nossos pensamentos a partir de hoje, que hoje a gente aprendeu a rezar, né? Todo mundo. Quando nós fizermos a nossa prece, que seja uma prece sincera, que seja uma prece do nosso coração, porque muitas das vezes ninguém está nem ouvindo, é só a força do nosso pensamento. E que a gente possa conectar-se com o alto, com verdadeiros sentimentos, com verdadeiros valores, com o que realmente é importante e principalmente tendo a resignação de submissão à vontade de Deus, porque um Deus que é Pai, que é amoroso, sabe o que é o melhor para nós todos os dias. E mais aqui na frente tem o meu objetivo como espírito. Será nessa encarnação? Eu duvido muito. Mas ele continua assim: alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos-á feito, porquanto teremos experimentado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Então, todos nós um dia chegaremos a esse estado de que todas as nossas preces serão atendidas. Sabe por quê? Porque nós estaremos melhorados como espírito, em que as coisas materiais, aqueles maus sentimentos não nos pertencerão mais, e que todos os nossos desejos, todas as nossas rogativas estarão bem próximas a que o Cristo nos ensinou, que é o amor, a caridade, a benevolência. Percebam que, novamente, diz Tiago no Evangelho: não recebeis porque pedis mal. Vou até ler para vocês essa parte aqui, porque eu achei perdido no livro, eu fui buscar a passagem bonitinha, porque eu não sei vocês. Eu adoro assistir palestras no YouTube de vários expositores, e eu comecei o hábito da leitura, principalmente nos livros espíritas, quando eu via um expositor citando aquele livro e me despertava o interesse em lê-lo, ao invés de só chegar e pegar um livro ao acaso e ler. E Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os vossos prazeres. E é exatamente isso que fala aqui no livro Pão Nosso, que um dia nós teremos as nossas preces atendidas online, imediatamente. Porque essas preces não serão para os nossos prazeres. Essas preces não serão para nos aliviar das provações. Mas as nossas preces serão para o que realmente é importante. Para o bem de todos. Não o bem como nós queremos a nós mesmos. Como o bem, como eu posso dizer para vocês, que é egoísta. Porque a gente quer muitas das vezes o nosso bem. Vocês já imaginaram, para vocês terem noção, de quão mal Deus seria se atendesse todas as nossas preces? Pensemos hoje, na idade que estamos, nas vivências que já vivenciamos, nas pessoas que já passaram nossas vidas.
Se as mesmas preces que nós fazíamos há 10 anos atrás, por exemplo, será que são as mesmas que nós queremos hoje? E se aquela prece há 10 anos atrás fosse atendida, será que hoje eu gostaria que ela tivesse sido atendida? Eu tenho inúmeras que não. Então, nós ainda não detentores de tamanha consciência, não detentores de tamanho conhecimento sobre nós mesmos, sobre o que realmente é o melhor para nós. Então, que a gente, assim como a gente fala no Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, que seja feita a vontade de Deus todos os dias em nossa vida, porque Ele, sim, sabe o que é melhor para nós. E que nós aprendamos a pedir o que realmente é importante, a pedir o auxílio e a presença de Deus todos os dias, porque é através dele que nós estaremos todos os dias mais fortificados, mais perseverantes, com uma fé fincada verdadeiramente nos nossos corações todos os dias, que nós iremos passar por toda situação, por toda prova, seja ela qual for, mas com um olhar amoroso, com um olhar resignado e principalmente sabendo o que nos espera mais adiante. Porque o que nos espera é bom. Quem nos afasta do que é bom somos nós mesmos. Então, para encerrar a nossa palestra de hoje, eu gostaria que saíssemos todos hoje aqui com uma reflexão. Primeiro, a gente já aprendeu a pedir a oração, a prece online, a pedir auxílio a nós mesmos. Mas, a partir de hoje, que nós nos esforcemos, porque é difícil, às vezes, aceitar algo que nós não gostamos, mas que nós nos esforcemos diariamente para aceitar os desígnios de Deus em nossas vidas, sem murmurar, sem lamentar. E para aquilo que ainda não entendemos, que a gente faça a nossa prece. Para aquilo que ainda não conseguimos fazer, que a gente faça a nossa prece. Para aquilo que nós não ainda conseguimos lidar. Porque as falhas são nossas, não são de Deus. Que a gente faça a nossa prece e peça o auxílio de quem realmente pode nos ajudar. Muito obrigada. Vamos agradecer a nossa irmã Graciele por essa bela palestra e ainda em clima de harmonia, de paz em nossos corações. Vamos fazer a nossa prece final. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer mais uma vez a Deus e aos bons espíritos que nos acompanham, pelos bons espíritos que cuidam desse trabalho de evangelização, de instrução de todos nós aqui na Terra. E vamos rogar a Jesus que Ele possa nos guiar, nos proteger durante todos esses dias, aos quais ainda iremos ultrapassar nessa nossa caminhada contínua da vida do Espírito imortal. Mestre Jesus, nos proteja, nos ilumine e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós vamos nos dirigir para a sala de passe, e vocês que nos assistem pelas redes sociais, temos um passe virtual no Instagram. Boa noite.